salão está cheio. Então, vamos lá. E eles vêm mesmo, né, buscar ajuda, visitar alguém de nós. Muita gente. Então, que Jesus nos inspire e nos dê muita sabedoria para compreendermos a mensagem, a reflexão dessa noite. O tema hoje, sobre o qual vamos discutir, é um ensinamento profundo trazido por Kardec, inspirado nas palavras de Jesus, que ele disse: pedi e obtereis. Está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Então, assim, vamos falar uma frase tão simples, né? Então, simplesmente pedir e obtereis. Como assim? Ao mesmo tempo, ela traz um tanto de aprendizado. Por quê? Nós vamos falar da prece. Nós vamos aprender a orar hoje. Porque muitos de nós não sabemos. E acha que é pedir e receber. Calma. Não é bem assim. Então eu vou falar sobre algumas passagens aqui do Evangelho para depois falar sobre o mecanismo da oração. Tá bom? Então Jesus diz em Mateus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos outros. Hoje, então, esse estudo, né? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. Uma parte aqui, uma linguagem figurada, que não necessariamente precisa entrar no quarto, fechar a porta, que a gente pode estar no meio de uma multidão e conseguir orar. Basta elevarmos o pensamento e fechar a portinha do quarto do nosso coração, que a gente consegue fazer uma prece. E também fechar a porta do quarto para rezar melhor. Bem, se pode. Aí Jesus também disse uma palavra a respeito da qualidade da prece. Essa passagem está em Lucas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu, o outro publicano. Então, um doutor da lei, o outro cobrador de impostos. E o fariseu disse: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos, adúlteros e nem mesmo como esse publicano. Já ouvi dele. Jejuo 2 vezes na semana e pago o meu dízimo, tudo que possuo. Fazendo um marketing pessoal ali com Deus, né? Já o publicano, ao contrário, conservava-se afastado e não ousava nem erguer o olhar assim para o céu, mas batia no peito e dizia: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Aí Jesus comenta com os apóstolos: declaro-vos que este publicano voltou para sua casa justificado. Esse justificado é declarado justo. E o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Então já temos ali uma dica, né? Humildade para fazer uma prece para começar, né? E tem uma literatura vasta sobre a oração, sobre a prece.
coisa que pedires em meu nome. Já é uma outra dica. Pedir em nome de Jesus. E nós lembramos também que Jesus disse: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, tem que passar por Ele. Porque Deus, a gente pensa em Deus, era essa informação que a gente tinha quando criança. A gente identificava Deus e achava que Deus era um velhinho sentado no trono, só anotando ali as bondagens que a gente fazia. Passou isso. Nós sabemos que não é nada disso, mas nem os espíritos souberam explicar totalmente para Kardec o que era Deus, porque a pergunta que Kardec faz é: o que é Deus? Eles explicam extrema, suprema inteligência e tal, mas Deus é algo, é o que nós estamos preparados para saber de Deus. Mas vamos pensar assim no universo inteiro que continua em expansão. Cada átomo, cada molécula, cada célula, ele está em nós, ele está em tudo. E nós estamos nele. Então, a representação dele é Jesus. Nós não vemos Deus, mas Jesus está mais próximo de nós. Mas Deus é que sabe de tudo, em todos os lugares deste universo. Ele criou tudo. Então é a suprema inteligência. Muito bem. Quando Jesus nos recomenda a pedir, ele não está incentivando pedir coisas fúteis, bobagens, coisas materiais, material, mas desde que contribua para a nossa evolução. Ele, sua sabedoria e sua inteligência suprema, né? Ele não atende caprichos, não é isso. Ele atende necessidades. Então ele não vai nos dar aquilo que queremos. É claro que ele vai analisar as intenções, vai. Mas ele não vai dar o que queremos, ele vai dar o que nós precisamos para a nossa evolução. Aí sim. Então aí já temos várias dicas, hein? Algumas pessoas, na hora de orar, pensam que pedir significa simplesmente desejar alguma coisa e obter. Não é assim? E aguardar assim que aconteça brevemente. Outros acreditam até que é uma fórmula mágica. Eu oro e tudo acontece, mas é assim mesmo? Não, minha gente. O que significa pedir? Como pedir? Quando pedir? É isso que a gente precisa entender. Porque às vezes parece que não recebemos aquilo que pedimos. Já aconteceu com todos nós. Tenho certeza. Jesus não me atendeu. Nem Deus. O que eu pedi? Porque a gente não entende o mecanismo da oração. Muitas vezes nós pedimos dinheiro. Muitas vezes é a desgraça de uma família, dependendo de quem receber. E que na verdade nós estamos precisando de equilíbrio, equilibrar as contas, equilibrar os impulsos. Tá difícil a grana, para que vai pensar numa bolsa de grife? Para que quer comprar um Porsche? Para fazer racha? Sabe? Para quê? Então, pedir pensando que aquilo vai contribuir para a nossa evolução. A gente pede soluções rápidas. Eu preciso resolver isso aqui rapidinho. Mas esquece que tem que aprender, e aprender leva tempo. Nada vai ser
perder leva tempo. Ou então, Deus, tomara que meu chefe esteja melhor hoje, tomara que os meus vizinhos sejam mais pacientes, não façam tanto barulho, tomara que o meu marido não chegue emburrado em casa, umas coisas assim, aquelas mudanças externas que a gente pede, e é uma coisa que precisa ser trabalhada aqui dentro. A mudança que nós precisamos ter é aqui dentro. Que tal pedirmos paciência, humildade, serenidade? Porque as pessoas não mudam. Quem precisa mudar somos nós. À medida que vamos mudando a nossa forma de pensar e de sentir, tudo ao nosso redor muda, transforma. As mudanças externas pouco interessam. Mas a gente pede e não recebe, e aí vem a frustração, né? Ficando até bravo com Deus. Por que será que Deus não nos ouviu? Talvez a pergunta seja: será que pedimos o que realmente precisamos? Porque esse pedir, no sentido espiritual, é reconhecer o verdadeiro poder de Deus e as nossas limitações. Nós somos limitados. Ele sabe do que a gente precisa. Então, representa buscar orientação superior, reconhecer a humildade, desejar o crescimento moral, focar na evolução, ter um propósito, né, para o pedido que é feito a Deus em nome de Jesus. Porque a oração é um momento de intimidade com Deus. É uma conversa entre nós, as criaturas, com o nosso Criador. Então, é um momento de conexão espiritual. E a oração, numa hora dessa, como se a gente estivesse conversando com um amigo bem chegado mesmo. Pode ser um desabafo. Conversar com Deus. É isso que Ele quer. Conversa comigo, eu vou te aliviar as dores. Então, pode ser um desabafo, pode ser um refrigério para a nossa dor, pode ser um recurso mais urgente que precisamos, no caso de uma indecisão, de uma decisão que a gente precisa tomar e não consegue. Pode ser um remédio salutar para as nossas enfermidades da alma. Então, conhecemos. Então, e que o pedido não favoreça apenas a nós. Esse pedido tem que favorecer a todos que estão ao nosso redor. Tem que ser algo trabalhado com coletividade. Temos que pensar no próximo. Porque Deus, na hora que Ele tiver que atender qualquer coisa, Ele vai articular um monte de gente para te dar a resposta. Então, quando nós oramos com sinceridade, nós elevamos nosso pensamento. Eu falei que a gente pode estar no meio de uma multidão. Elevamos nosso pensamento. Nós saímos daquelas vibrações inferiores. Nós buscamos o bem. E a oração, ela não vai mudar os planos de Deus que Ele tem para nós, mas Ele vai mudar a nossa forma. É nós que seremos mudados para enfrentar os desafios que Ele tem nos planos para nós. Raríssimo. Vamos lá. Mas também tem planos que estamos totalmente em conformidade com a vontade dele, né? Com os planos todos, e temos o merecimento, a resposta vem. Então, é uma ideia repentina, é um telefonema, é um WhatsApp, é uma notícia, algo
Deus sempre responde, mas Ele responde com sabedoria, mas não com imediatismo. Porque a gente sempre fala, não, é tudo no tempo de Deus. Claro, Ele trabalha no tempo da eternidade. Então é no tempo dele. Não adianta a gente estipular tempo para Deus, porque nós não temos poder para isso, né? Então vamos abrir o nosso coração, vamos orar, vamos pedir, vamos agradecer. Em nome de Jesus, não vamos esquecer disso. Depois disso, serenemos nosso coração, nossos corações e aguardemos a resposta. Agora não vamos pensar bem que o céu vai se abrir, e pedimos, né? E que está tudo de conformidade, que as trombetas vão tocar e que vai ter um clarão que vai se abrir assim diante de nós. Nada disso. Deus é discreto, é amoroso e é grandioso, assim como Jesus. Então, Ele vai falar através de coisas, de pessoas, de circunstâncias. E é interessante que a resposta dele pode ser sim, não ou ainda não. Espera um pouco. Se sim, ótimo. Se não, tá bom também, porque Ele está nos dando o livramento. Pedimos errado. Ou pedimos alguma coisa que nos desviaria da caminhada evolutiva. Aí Ele não nos concede. Ou pode ser que não estejamos preparados ainda para receber essa resposta dele. Então, ainda não. Vamos aprender mais um pouquinho, que já as coisas acontecem. Imagine então assim uma criança, vamos fazer um paralelo aqui. Imagine uma criança que pede um objeto, um presente para o pai, uma coisa perigosa, uma faca. O pai vai dar? Não. Ele nega. Por falta de amor, ele vai para a criança, vai estar lá fazendo birra, se espremendo, ele vai dar essa faca para a criança? Não. Ele nega. E não é pela falta de amor, muito pelo contrário. É pelo grandioso amor que ele tem pela criança. E assim também acontece conosco. Outro aspecto da oração é a fé. É a fé, e a fé é um componente imprescindível. É o alicerce da prece. E essa confiança, ela nos fortalece, porque ela diz assim, se por acaso demora, me ajuda a entender, Senhor, porque eu sei que tem um propósito. Essa confiança vai nos fortalecer. E a oração, ela abre caminhos, mas quem vai caminhar somos nós. Não é a gente pedir e ficar sentado esperando, aguardando que aconteça. De repente, se eu pedir por um emprego, uma oportunidade no mercado, se não formos atrás, nada acontece. Ele exige de nós esse esforço, mas Ele vai dar força para nós, para fazermos esse movimento que nós precisamos fazer. Não? Outra coisa, a prece não pode ser mecânica, decorada, repetida, belas palavras, porque às vezes o coração não acompanha a beleza dessas palavras. Se acompanhar, tudo bem, mas não comente, não. E Deus não ouve palavras bonitas. Ele avalia sentimentos, emoções. Eu vou contar uma história aqui, ainda dá tempo. Um repórter estava acompanhando a natureza de Calcutá e ele acompanhou o dia todo dela trabalhando com os doentes, com os pobres, aquela coisa toda. Ele foi acompanhando, depois que terminou tudo, ela foi orar. Quando ela
pessoa, que só de olhar para a pessoa você sabe até o que ela está pensando, o que ela quer que você entenda, se você está triste, se você está feliz, preocupado. Não é isso. É essa intimidade que ela tinha com Deus. E aí vamos falar um pouquinho sobre a prece para os desencarnados. Porque nem todos encontram em situações favorecidas. Muitos fundamentais, outros tentando, estão sofrendo, e outros que estão em estado de perturbação. A nossa prece para eles alivia, consola, deixa com que eles podem até se arrepender das coisas que fizeram. Não vai livrá-los das faltas que cometeram, nem livrá-los também da lei de causa e efeito, mas vão ampará-los, vão confortá-los, vão dar força para eles enfrentarem aquilo. Eles sentem essa vibração, a transmissão de pensamento. Nós estabelecemos uma ponte com o plano espiritual. Agora, muito cuidado com essas preces também aos nossos entes queridos, que a gente pode rezar para todos, muito cuidado que não seja um desespero, com aquele apego excessivo, porque pode causar sofrimento para aquele espírito, porque nós estamos passando sofrimento para eles. Então, é um ente querido, vamos vibrar todo o amor, todo o carinho que pudermos enviar para eles. Eles recebem essa vibração, estejam onde estiverem, não só desencarnados, os encarnados também. Nós temos essa transmissão de pensamento, nós vibramos pelos nossos amigos, inclusive pelos nossos inimigos também. Jesus nos disse: amai os vossos inimigos, oremos por eles, eles precisam também. Então, essa transmissão de pensamento é para aqui e é para lá, tá? Pedir o que tereis não é uma promessa de facilidades. Bom, é um crescimento moral. Já estamos encerrando, infelizmente. Eu vou falar então um pouquinho da solidão, porque os desencarnados sempre, né? Essa solidão, nós vivemos mais os desencarnados, porque a gente vazio e eles sozinhos assim, e muitas vezes perseguidos. Também é muito. E a oração ajuda muito, porque além de combater a solidão, a prece transforma a solidão em solitude, que é um sentimento, ela é descrita como um sentimento de isolamento também, mas às vezes também isolamento voluntário, até prazeroso, porque não traz angústia e nem sofrimento. Solidão para nós espíritas não vale, porque nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. A gente de irmãozinho dentro de casa. Então, não se sentem sozinhos, nunca. Eles estão ali. E é um sentimento, essa solitude, ela... Solitude. A solitude, ela é passiva, ela não fica, ela não te angustia, ela não te deixa preso, tá? Então a prece também pode fazer isso, é poderosa demais. E quem ora com fé aprende a dizer: seja feita a tua vontade. Já demonstra a humildade, então que a nossa fé seja firme, que o nosso coração seja sereno
e sejamos perseverantes. Não desanimemos nunca, porque pode demorar, mas vem. Que saibamos orar a Deus, não só para pedir, mas para louvá-lo, para agradecer, para manifestar todo o nosso amor, para evoluirmos. Nós precisamos disso. E sempre, em nome de Jesus, não podemos esquecer, porque Ele disse: pedi e obtereis. Mas, antes de tudo, aprendamos a educar o nosso querer. Vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa alma para Deus, em nome de Jesus. E que sejamos abençoados grandemente durante a semana. Obrigada, boa noite.